meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e convido vocês a verem, então, o detalhamento e o objeto de nossa aula. Acompanhem comigo, olha só, a aula de número 26, o objeto de conhecimento, o iluminismo e a formação dos Estados Unidos, detalhamento, o iluminismo, pensadores iluministas, a enciclopédia. Vamos então falar sobre esse movimento aí que vai se expandir por toda a Europa e vai então chegar a outras partes, inclusive das Américas. Acompanhe comigo esta aula. Estamos aqui, então, ao lado aqui, vocês já têm essa imagem que a lâmpada se opõe ao sol. O século XVIII, então, ele é conhecido como o século das luzes. Mas por que, então, esse século das luzes? Vamos ver, então, que esse movimento aí ligado, então, né, a essas luzes, ela vai, então, começar um mundo cientificista. Professor, o que é isso? Nós vamos ver, então, que através do movimento, então, das luzes, nós vamos começar, né, a fazer experimentos, vamos, então, começar, né, a parar de tentar explicar as coisas somente, então, através da fé. E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento, então, de buscar outras respostas que não estejam ali tão somente ligadas à igreja, a gente vai ver, então, um movimento aí das luzes dominando, então, esse cenário europeu, ok? Então, esse iluminismo, ele começou lá na Inglaterra, mas foi na França, então, que se expandiu e se difundiu, então, para outras áreas da Europa e, claro, para áreas, então, né, das Américas também. A imagem, então, mostra um professor, que ele está, então, de casaco vermelho, mostrando, então, o funcionamento de um planetário, tá? Então, olha, ao todo, a gente vê aí 7 pessoas, né, adultas, que observam aí, admirados, as palavras, então, do professor. As crianças também olham e escutam atentamente. Então, observem aqui, não é mesmo que nessa imagem nós temos, então, pouquíssimas mulheres. Se vocês forem contar, vocês observam aqui, não é mesmo que existem no máximo aqui, né, 3 pessoas aí ligadas ao sexo feminino e os demais, então, aí são do sexo masculino. Isso significa, né, que vocês precisam, então, lembrar que a educação, ela vai ser, então, para filhos sempre das elites, tá, gente? Então, isso significa também que essas mulheres que observam, então, esse planetário, que observam, então, aí esse professor começando a falar, não é mesmo, sobre, né, sobre essa lâmpada que se opõe ao sol, elas são, então, mulheres ligadas às elites, porque somente elas é que tinham, então, esse poder de educação, ok? E mais, se a gente puder, então, observar um pouco mais essa imagem, observem, não é mesmo, que a luz, ela vai significar, então, esse século das luzes, esse século de experimentos, tá? Em compensação aí, essa parte, então, né, muito ligada ao negro, não é mesmo? Era o quê? Também ligada ao pensamento, ligado, então, aí à religião. Porque o século XVIII ele vai fazer, então, um contraponto, tá? Porque agora nós vamos pegar, então, essas bases que eram muito ligadas à religião e nós vamos começar, não é mesmo, a, de certa forma, fazer oposição, tá? Para que, então, o século XVIII, esse século, então, das luzes, ele, né, seja aí um novo cenário, então, dentro dessa Europa. Vamos acompanhar comigo? Olha só, então, nós temos aí o século XVIII, o século das luzes. E o que é, então, o iluminismo, né? O iluminismo, ele também é chamado de movimento das luzes ou filosofia das luzes, ou mesmo ilustração, tá? Se originou, então, no século XVII e se desenvolveu especialmente, então, no século XVIII. Por isso, então, esse século XVIII, ele é denominado de século das luzes. Os iluministas expressavam, então, aí, anseios por mudanças sociais, tá? Então, uma das características básicas é exatamente esse anseio por novos experimentos, por novas ideias, pela difusão também dessas ideias através do quê, professora? Através, então, da invenção da imprensa.
tá? Então, a gente vai ver, então, esses pensamentos também começando a se tornarem o que? Aos poucos, os livros que nós conhecemos, os livros, então, que nós estudamos. Por isso que esse movimento aqui, né, que é, então, do século XVIII, ele vai gestar o século XIX, que é o século, então, dos experimentos, que é o século do aparecimento, então, das ciências, como a gente conhece, tá? Da medicina, dos experimentos e da química, da física e assim sucessivamente. Vamos então agora definir o que é então este iluminismo. Acompanha comigo, olha só, um conjunto então de ideias desenvolvidos na Europa, sobretudo na França, que defendia então o racionalismo como valor essencial então da sociedade. Daí a ideia de luz, em oposição ao que os iluministas consideravam como trevas. E o que é as trevas aí? O pensamento religioso dominante desde a Idade Média, tá? Então, essa parte aqui ela é importante porque ela é uma definição, então, do que é o iluminismo. Por isso, olha aí a luz, iluminar, o iluminismo, tá? Então, ele vem exatamente para se contrapor às ideias absolutistas e, claro, então, a esse poder que vem, então, né, através da Idade Média, que é muito ligado à igreja. Não podia se fazer experimentos, não podia se pensar, então, ali, né, fora, então, desse mundo muito arraigado à religião. Então, esse iluminismo, ele vem exatamente fazer esse contraponto. Agora eu vou fazer experimentos. Se chove, por que a gente vai ver, então, por que chove? É porque Deus está chateado? É porque Ele quer, né, alguma coisa que a gente não saia de casa, por exemplo? E a gente vai ver que aos poucos, inclusive, né, nós vamos começar a observar as precipitações, não é mesmo? As nuvens carregadas, e assim a gente vai ver, então, né, um novo experimento através, então, da observação. Tá? E aí a gente vai ver, e por isso que eu digo para vocês, a expansão, então, das ciências no século XIX. Mas agora vamos começar, então, a falar sobre essa razão iluminista no século XIX para ver, então, o que esse iluminismo, o que essas ideias iluministas, elas criticavam. Acompanhe comigo, olha só, então, essa razão iluminista no século XVIII, eles vão criticar, né, ou eles criticavam. Primeiro, nós temos aí a organização estamental europeia no antigo regime. Vocês acompanharam que essa organização, então, ligada a estamento é o quê, né? A uma sociedade que não tinha mobilidade social, principalmente, então, através aí, né, do absolutismo, não é mesmo? E muito também ligada as características, então, da Idade Média. Se eu nasci, né, ali, então, servo, serei servo. Se eu sou nobre, serei nobre eternamente, e assim sucessivamente. Então, essa organização estamental europeia, a gente vai criticar. Por quê? Porque a gente precisa, então, de um novo mundo começando a surgir, através, então, de novas ideias. Então, a gente já vai começar a bater, então, nesse estamento, ok? Olha ali, a gente tem, então, ali, combater os privilégios da nobreza. Lembra lá, os nobres tinham as melhores terras, os melhores castelos, comiam melhor, né? Então, o que acontece? Tem privilégios que agora, então, essa razão iluminista, ela vai começar, então, a criticar, tá? Combatiu aí os dogmas religiosos impostos pela Igreja Católica, tá bom? Então, professora, como então esses dogmas, não é mesmo? Então, são vários, né? E principalmente, o principal, né, que a gente vê são, então, aí essa questão ligadas, né, a essa Igreja Católica, tá? Que, teoricamente, né, num período anterior, combatiam todos aqueles que eram contra alguma regra da igreja, e aí ela se torna, então, inquisidora, tá? Começa a matar aí, né, os seus oponentes, ou quem pensa diferente. Então, o iluminismo, ele já vai, então, dizer isso. Opa, peraí,
né? A igreja ela não pode ser tão, né, assim, ela não pode ser tão opressiva, porque a gente não consegue pensar para além dessa igreja. Então, o iluminismo, ele quer exatamente o que a palavra diz, iluminar. Eu preciso então pensar em outras coisas e não só, não é mesmo, atribuir tudo então a forte religiosidade, tá bom? Então, aos poucos a gente vai quebrando então, né, com algumas regras então que a Igreja Católica ela impunha desde a Idade Média. Vamos então ver ali também, olha só, combatiam a censura e a opressão do absolutismo e os monopólios comerciais, tá bom? Então, é claro que a gente vai ver que o absolutismo, ele tem aí a figura principal, então, o rei. Né? Então, ele comanda a sociedade, uma lei, uma fé, não é mesmo? Então, tudo ligado ali com o que o rei ele dizia. Então, opa, peraí. Se não pode também da igreja, vamos começar também a questionar então esses valores ligados ao absolutismo. É então a partir dessa, né, desse frear então desses pensamentos ligados à religião e ligado então ao absolutismo, que esse movimento iluminista ele vai estar ali para incomodar mesmo, tá? Para falar então diferente, para a gente começar então a pensar, não é mesmo, através das nossas próprias experiências. Então vamos ver agora o que os iluministas então eles valorizavam. Acompanhem comigo, olha só, temos aí o papel da razão, do pensamento crítico, tá? Do pensamento lógico na tarefa de explicar o mundo, as sociedades e os seres humanos, o que levou a um grande desenvolvimento então das ciências. Eles defendiam a liberdade de expressão, a educação do povo, igualdade jurídica entre as pessoas. Então eu vou começar aí, né, a trabalhar com vocês o seguinte, é o papel da razão. Então, eu começo, então, a questionar através do meu racional, não é mesmo? Que se chove, chove por algum motivo. Então, eu começo a observar as nuvens carregadas e começo, então, a fazer as anotações, ok? Então, eles vão começar, não é mesmo, a se questionar. Por isso, o uso da lógica, é o uso, então, da razão. Eu não vou mais atribuir tudo apenas, então, à forte religiosidade, então, desse período. Eu vou começar, então, a fazer experimentos. Por isso que eu digo para vocês, é a partir desse pensar diferente é que a gente vai ver, então, o século XIX começando aí com o aparecimento, então, das ciências, ok? Vamos, então, ver ali, né, mais uma dessas características, liberalismo econômico e a não intervenção do Estado na economia. Então, essa tese defendida contra o absolutismo e contra, então, aí o mercantilismo, ok? Então, a gente vai ver, não é mesmo, que o Estado, ele não tinha que estar ali tão intervindo, então, né, na economia, tá? E, claro, a gente vai falar, então, sobre aquelas regras básicas, as características, então, ligadas ao mercantilismo, balança comercial favorável, não é mesmo? Bulionismo, protecionismo, então, somente do meu país. Por que não, então, para os outros países? Por que não, então, os outros países também, eles, né, podem, então, aí começar a se desenvolver? Aí a gente pode começar a se questionar. Como é que, então, que esses pensamentos ligados às ideias iluministas, eles vão começar a se expandir para a Europa e para além, então, da Europa, né? Por que ele também vai chegar, então, a essa parte das Américas? Por que ele vai também chegar, por exemplo, à América do Norte e vai estar ali na raiz também, né, da própria independência, então, dos Estados Unidos? E aqui eu trago, então, para vocês uma imagem do Salão da Madame Geoffrin, tá? Que é, então, uma tela. Observem aí que a maioria das pessoas novamente são homens, né? A gente sabe, então, que século XVIII, é muito ali o pensamento ainda dominado, então, né, pelos homens que comandam as elites, tá? Mas se vocês observarem também, existem poucas mulheres aqui nesta imagem e que, novamente, eu digo para vocês, são, então, mulheres ligadas às elites. Observe, então, aí, né, nesta imagem também, que não tem nenhum pobre, vamos dizer assim, não é mesmo? Ou de camadas subalternas, melhor do que pobre, né? Camadas subalternas, tá? Então, a invenção da imprensa, ela foi a grande divulgadora das ideias escritas pelos filósofos iluministas. Estas se espalharam e eram debatidas nos salões europeus. Nos salões, as elites europeias se encontravam em jantares no salão de Madame Geoffrin,
conversavam tomando chás e debatendo as ideias iluministas. Observe, então, que a maior quantidade, né, na tela é de homens. Haviam mulheres, porém, em menor quantidade. Então, a gente vai ver que as ideias iluministas, elas eram debatidas em chás, em conversas, então, não é mesmo? Regado também a comida. E a partir disso, as elites elas vão começando, então, a pensar diferente. Os burgueses também estão dentro dessas elites, né? Começando aí ter o poder aquisitivo do dinheiro, querendo também, né, mais autonomia para o quê? Para, né, gerir então essa sociedade dominada então pelas elites ligadas então à nobreza, tá? Então essa parte ela é importante porque a partir então do nascimento da imprensa, tá? A gente vai ver, então, essas ideias iluministas chegando, então, aos livros, se transformando em ideias, saindo também das universidades, alcançando, então, outras e outras localidades. E como que ela chega no Brasil, vocês podem me perguntar, né? Os filhos das elites, eles não estudavam no Brasil. Eles iam, então, lá para a corte em Lisboa, eles iam lá para a cidade do Porto, tá? E aí fazer as universidades. Então, quando eles voltam ao Brasil, eles já vêm, então, muito ligados com essas ideias iluministas que eles aprendiam por lá e tentavam colocar em prática, então, aqui, não é mesmo, no Brasil. Por isso, eu vou citar para vocês, então, apenas um dos movimentos que foi claramente aí, não é mesmo, influenciado pelas ideias iluministas, que foi, então, a Inconfidência Mineira, tá? Só para que vocês tenham essa ideia de como que chegavam, então, essas ideias iluministas no Brasil. E agora, vou falar para vocês, então, alguns principais pensadores, então, dessas ideias iluministas. Acompanhem comigo, olha só, temos, então, aí o John Locke, né? Que ele é um filósofo inglês e considerado o pai do iluminismo. O John Locke é essa figura majestosa, né? Que aparece, então, na tela de vocês. Condenou, então, o absolutismo monárquico e o poder inato, o poder, então, divino dos reis. Por outro lado, ele defendeu, então, aí o respeito à liberdade dos cidadãos, à tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica, tá? Então, nós temos aí, não é mesmo, essas ideias, então, defendidas pelo Locke, que é conhecido, então, aí como o pai, né, do iluminismo. Na sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirma que quando nascemos, nossa mente é uma tábula rasa, ou seja, sem conhecimento algum. Esse conhecimento ele é adquirido primeiro por meio dos sentidos e depois desenvolvido pelo esforço da razão. No campo político, então aí o John Locke, né, condenou o absolutismo monárquico e o poder inato, o poder divino então dos reis. Defendeu aí a liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica, tá? Então, o John Locke ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, então, alguns movimentos também que estão começando a aparecer desde o século XVI, XVII, não é mesmo? Por isso que ele vai falar sobre tolerância religiosa. Há outras e outras religiões que começam aos poucos a surgir. Isso significa, então, que a gente precisa, né, aprender algo, então, com essas novas ideias. E lembra lá que é uma das características, então, do iluminismo, teoricamente, aí barrar, então, esse poder ligado apenas à Igreja Católica, ok? Vamos, então, aí ao segundo, né, pensador iluminista que eu trago para vocês aí o François-Marie Arouet, ou, né, apenas o Voltaire. Tá? Então, o Voltaire ele é o mais conhecido pensador do iluminismo, destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à intolerância religiosa e à nobreza. Para Voltaire, os reis tinham que ser esclarecidos, ou seja, eles deviam seguir as ideias defendidas pelo iluminismo. Escreveu, então, cartas inglesas, Cândida ou o Otimismo e Ensaio sobre os Costumes. E é exatamente nessas obras, então, que ele vai começar, não é mesmo, a falar, então, aí que esses reis eles tinham que ser esclarecidos, começa aí também a explanar suas ideias quanto às críticas, então, ao clero católico. Vamos ver ali grandes pilares, então, do pensamento de Voltaire,
a liberdade para o ser humano e garantias, então, para a propriedade privada, tá? Então, ele já está dizendo ali o quê? Que o ser humano ele pode ser livre do seu pensamento, pode pensar diferente dos demais, não vai ser, teoricamente, aí um pecado mortal, tá? E, claro, propriedade privada, ele já fala, então, quem, né, pode comprar aí uma terra, pode também adquirir sem problema nenhum. Lembra que uma boa parcela da Europa, ela ficava em mãos de pouquíssimas pessoas, que eram, então, as elites. Então, agora, esse novo pensamento, ele diz que se você, né, juntar um dinheiro e puder comprar, por que não? Né? Então, já são novas ideias que vão começando a surgir. Vamos ver ali, né, o próximo, que é, então, Charles-Louis de Secondat, ou o Barão de Montesquieu, né, o jurista francês, que aparece, então, aí na tela para vocês. Autor da obra O Espírito das Leis, onde ensinou que, para evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, né, ele propôs, então, a divisão do governo em 3 poderes. E aí, em destaque para vocês, não é mesmo? O legislativo, que é, então, elaborar as leis, elaborar e aprovar as leis. O executivo, para administrar o país e executar as leis. E temos também aí o judiciário, né? E o judiciário, então, para fiscalizar, então, o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Montesquieu dizia ainda que o governo, assim dividido, só funcionaria bem se os 3 poderes eles fossem autônomos. Professora, o que isso, então, significa? Né? Que você, aluno, quando estiver aí fazendo vestibular e quiser, inclusive, cursar direito, você vai ver, então, essas ideias aí ligadas, então, ao Montesquieu, tá? Por quê? Porque ele já vai, então, falar sobre essas ideias novas, inclusive, de como administrar, então, certas localidades. Esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles existem até hoje, né? E existem, então, governos municipais e governos, então, estaduais, sendo que todos eles vão ter exatamente aí, não é mesmo? O executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente vive, então, inclusive, neste mundo ligado ao século XXI, com essas ideias que foram criadas, então, lá no período, né, do Iluminismo, do século XVIII. Se expandiu, então, pelo século XIX e chegou, então, ao nosso século atual, que é, então, o século XXI, já que nós estamos, né, em 2024, tá? Então, percebe que são ideias lá do século XVIII que ainda influenciam, né, neste mundo que nós vivemos, ok? Então, tem leis. Nós temos, então, aí o poder judiciário e nós temos também, né, essa parte do poder executivo, que é tanto do governador quanto, então, do prefeito. E a gente está, então, ali muito ainda em voga essas ideias iluministas, ok? E vocês, meus alunos, que forem cursar, então, Direito na universidade, vão, então, ver também novas ideias aí, bem mais aprofundadas, então, né, deste importante filósofo iluminista. Vamos, então, ali falar, então, agora sobre o Jean-Jacques Rousseau. Ele defendeu, então, a ideia de que o povo ele é soberano e que deve prevalecer, então, aí sempre a vontade da maioria, tá? Então, olha só, essa parte ela é importante porque ele já vai falar, então, né, que o povo ele é soberano e que a vontade da maioria é o que sempre deve, então, aí prevalecer, tá bom? Então, como é que isso pode ser colocado em prática? Tá? Então, essas ideias elas estão presentes no seu livro O Contrato Social, que é também uma outra obra obrigatória aí, né, para os aluninhos aí que vão fazer, então, aí cursar o direito, cursar, então, a administração, né? Por quê? Porque existe, então, aí o contrato social, né, onde o povo ele é soberano e deve prevalecer sempre, então, a vontade da maioria. Suas ideias estiveram presentes, então, na Revolução Francesa, tá? Rousseau, então, ele acreditava que o homem, ele nasce bom,
É a sociedade, então, que os corrompe. Olha outra ideia interessante aí, não é mesmo? Então, todos nós nascemos bom, a sociedade é que nos corrompe. E a gente vê aí, né, os homens, então, eles vão sair dessa sua condição natural, que era a bondade, não é mesmo? E aí eles se tornam um homem civilizado, onde conviveria, então, com as desigualdades e injustiças sociais, ou seja, o homem, ele perderia, então, aí a sua bondade natural, tá? Então, essas ideias também ligadas aí ao Rousseau, elas vão exatamente começar a te dizer, olha, todo mundo nasce bom, mas dependendo do meio aonde você está, ou você vai tender para o bem e sempre fazer coisas boas, ou dependendo do local onde você está, você vai tender para o mal. Por isso que ele vai dizer, a sociedade é que nos corrompe. Por isso, então, a importância também do quê? Da família. Por isso que ele fala, então, né, sobre este contrato social, que então, pode ser do Estado para com a maioria da população, ou pode ser também ali no teu seio familiar. Afinal de contas, né, é a família que cuida da gente até a gente ter a maioridade. Então, isso significa o quê? Não é mesmo? Que a família é que também nos ajuda, né, neste caminhar. Então, por isso que ele vai falar, né, que a sociedade ela pode também, então, nos corromper. Mas, né, depende muito também da localidade, da onde eu vivo e qual aí as minhas influências culturais que eu tenho, ok? Então, o homem tenderia, não é mesmo, para desenvolver-se, então, sempre para o lado do bem. Mas a sociedade ela pode realmente o corromper e a gente sabe que, teoricamente, isso em prática, não é mesmo? A gente sabe que a gente pode tender ou para o lado bom ou para o lado mal. Então, quer dizer, são as ideias iluministas também presentes nos dias atuais. Vamos, então, falar aí, né, sobre o François Quesnay, tá? Que ele tá ligado à economia, tá? Então, ele é um economista francês. Para, então, o Quesnay, o Estado não deveria interferir na vida econômica, tá? Ideia que expressou, então, no lema laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Então, vocês já estão vendo, né, que, inclusive, os economistas, eles vão pegar essas ideias aí do laissez-faire, laissez-passer e depois eles vão colocar em prática através, então, do liberalismo econômico. Então, essas ideias aí, eles pegam, então, exatamente dessa frase aí, né, do Quesnay, laissez-faire, laissez-passer, ou deixe fazer, deixe passar. Então, o Quesnay, ele vai ser o quê? Um representante, então, da fisiocracia, tá? Os fisiocratas, eles pregavam a implementação, então, de um capitalismo agrário, baseado, então, o quê? Na produção agrícola, onde a agricultura seria a verdadeira criadora, então, da riqueza de um país. Então, para ele, não é mesmo? Para aí o Quesnay, ele vai, então, falar sobre, né? É como se fosse aí uma estrutura muito ligada apenas à agricultura, ou seja, ele vai dar muito valor, então, para a terra, já que a gente faz agricultura onde? Num pedaço de terra, não é mesmo? Num chão, em alguns hectares ou pequenos locais, não é mesmo? Dependendo se eu faço, então, agricultura de longa escala, né? De larga escala, ou agricultura, então, familiar, tá? E, olha só, essas são, então, as ideias, então, de alguns filósofos iluministas. E nós temos também o quê? A enciclopédia, né, do Diderot e do D'Alembert. Então, para eles, né, para o Diderot e para o D'Alembert, pode ser considerada a maior expressão dos princípios iluministas de universalismo e crenças no poder transformador da razão. A obra ela foi editada na França pelo filósofo Denis Diderot e, durante algum tempo, pelo matemático D'Alembert, que pretendiam, então, aí resumir nela todo o saber ocidental existente até aquele momento e empreender, então, uma crítica sistemática às concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes, então, na Europa, né, até então. Então, a enciclopédia, ela vem, então, em vários volumes, ok? E nós vamos ver, então, que eles queriam fazer o quê? Com que esse pensamento racional, ele estivesse em vários livros.
Isso significa dizer, então, que haja livro, né? Para ter esse conhecimento todo aí que está ligado à Europa, não é mesmo? Em livros. Por isso, olha só, acompanhe comigo. A enciclopédia, então, ela é formada por 21 volumes de textos, 12 volumes de ilustrações e 2 volumes de índices gerais, perfazendo 35 livros. O conjunto da obra tem 25 mil páginas, com 71 mil artigos e 2.885 ilustrações. E, né, ou seja, a gente sabe que esse pensamento, ele é importante, mas que até hoje, não é mesmo? A gente vê, então, que são ideias iluministas importantes, então, e formam, né? Eles ajudam, então, em outros períodos também. E vamos, para finalizar, vamos falar, então, sobre os déspotas esclarecidos, que são quem? As ideias iluministas nas eras das revoluções. Então, a gente tem, no final do século XVIII, diversos reis absolutistas europeus, devidamente assessorados por seus ministros esclarecidos, realizavam reformas de cunho iluminista. Os principais déspotas esclarecidos foram, então, o rei da Áustria, o José II, da Prússia, o Frederico II, de Portugal, o Dom José, com seu ministro, o Marquês de Pombal. Da Espanha, nós temos, então, aí o Carlos III, com seu ministro, o Conde de Aranda, e a rainha da Rússia, Catarina II. E aí eu destaco para vocês, então, aí o Marquês de Pombal, porque está na raiz, então, aí, né, dessa colonização portuguesa no Brasil. É a partir, então, do Marquês de Pombal que nós vamos ter, então, aí o quê? Nomes aportuguesados, principalmente para a nossa Amazônia, tá? Que éramos aí muito ligados, então, às populações, né, dos povos originários ou indígenas, e a partir, então, dessas ideias iluministas, vindas através, então, do Marquês de Pombal, nós vamos começar, inclusive, a mudar denominações de cidades para nomes portugueses, tá? Inclusive, o nome da própria população começa a ter esses sobrenomes também muito ligados, então, aí a Portugal, ok? Então, fato interessante que esses déspotas esclarecidos, eles estão ali e tendo, então, colocando nos seus países essas ideias iluministas. Então, nos seus países, eles são conhecidos como os déspotas esclarecidos. Queridos, a aula termina por aqui, porque eu atingi, então, o meu objetivo, que era trabalhar, então, sobre o iluminismo, e por aqui, então, eu me despeço.